Na linha conosco aqui na Gaúcha, Leandro Martins, educador financeiro e economista. Leandro, tudo bom? Tudo ótimo, e com você? Tudo bem. Leandro, vocês aceitaram o nosso desafio de fazer uma pesquisa com os investidores, né? Vocês ouviram 100 investidores. Mas primeiro vamos explicar um pouquinho, né? O que eu tinha proposto para vocês é que vocês colocassem para os investidores 4 ações, né, negociadas na Bolsa de Valores, ações de empresas, e perguntassem para eles qual dessas ações você compraria nos próximos 12 meses. E vocês selecionaram 4 ações para fazerem essa pergunta para os investidores. Quais foram as ações que vocês selecionaram primeiramente e por que vocês escolheram elas? Eu levo em consideração o fluxo de investidores através dos gráficos e também os fundamentos das companhias, que com essa queda dos juros, Bolsa é realmente uma boa opção no Brasil. E aí, na linha das ações que a gente gosta, que a gente acompanha, Petrobras, Itaú, Lojas Renner e Localiza Rent a Car. Essas são as 4 de possíveis compras aí ao longo do ano que vem. Já as negativas, que a gente acha que tem algumas adversidades, alguns momentos um pouco mais nebulosos, são Gol, companhia aérea, CCR, concessão de rodovias, frigorífico da JBS e Oi, BR4, né, Oi SA. E aí os investidores gostaram bastante da listinha. Muitos falavam que eu vou estar em todas para comprar e todas essas para vender. E deu uma movimentação bem interessante em relação a essa pesquisa. Foi uma boa ideia. Pois é. A outra pergunta era, né, quais dessas ações você não pretende comprar nos próximos 12 meses? No caso do que os investidores comprariam, né, no próximo ano, entre as 4, 2 delas se destacaram, Petrobras e Itaú. Por que então, Leandro, vocês colocaram elas para votação, né? Eu queria que tu analisasse um pouquinho cada uma dessas duas, Petrobras e Itaú, e por que tu acha que elas foram as preferidas entre os investidores? Petrobras foi uma ação bem penalizada aí em anos anteriores, caiu bastante, sofreu muito também com a má gestão e com a sua dívida bem gigantesca. E a companhia vem sofrendo aí reformulações, diminuição de dívida, melhora da gestão, mudança de política. O petróleo tem subido forte e os reajustes nos combustíveis têm seguido aí todo esse movimento do petróleo. E o papel tem correspondido graficamente. Então é uma ação que está em destaque. O Itaú é um setor, né, no Brasil que é muito rentável. É um dos setores que funcionam no Brasil, né, para essas companhias, para essas empresas. Itaú realmente é um grande destaque no próprio setor. E são 2 ações bem populares, né, são companhias que todo mundo conhece. E eu acho que esse é o principal fator de ter esse maior apelo. Localiza e Lojas Renner, apesar de serem empresas conhecidas, com ótimas gestões, não são tão famosas, então ficam um pouquinho para trás. E no caso das ações que os investidores não comprariam, bom, destaque ficou com a JBS, né? Motivo meio óbvio, mas é bom lembrar, né? Tá no turbilhão, né? Muitas notícias, prisões, corrupção, e o investidor em bolsa sabe que qualquer notícia muito pesada, negativa, os investidores saem correndo, né? Saem vendendo, então fica realmente uma ação que corre um perigo elevado e realmente o setor balançou, suas ações caíram e disparada aí foi a ação mais votada aí das negativas. Pois é. O pessoal quer fugir um pouco, né? Quer dizer, quer fugir bastante dessas confusões, né? E a Oi? Isso é um ótimo sinal, viu? Ah, é? Porque no passado a gente percebia nos eventos, como vai ter aí o Investor em Porto Alegre, depois a gente fala um pouquinho mais, mas no passado os investidores gostavam muito do risco, queria comprar ações que a gente chama de micos, para tentar ver se ganhava na loteria, né, numa explosão de valorização, que na nossa opinião é totalmente errado. Tem empresas mais sólidas, com bons fundamentos, com boas movimentações de preço, que você controla melhor o seu risco. Pois é, agora que tu falou nisso eu me lembrei. Quando teve a delação da JBS, né, teve o escândalo, enfim,
e que aí não sobrava mais dúvida alguma do envolvimento dessa empresa em negócios ruins, né, em negócios do mal no Brasil. Mas há 2, 3 dias depois disso, eu fui em um desses investimentos, desses encontros de corretoras, né, que costumam ter, e o que eu gostaria de observar, assim, qual eram as perguntas que os investidores fariam para os palestrantes. E alguns investidores perguntando sobre JBS, se era o momento de comprar e deveria ocorrer uma valorização. Eu admito que isso me deixou com o estômago um pouco embrulhado, sabe? Porque havia uma tendência, assim, de alguns picos de valorização que realmente ocorreu quando a empresa divulgava alguma notícia positiva, né? Mas não é uma ação sólida, não é uma empresa sólida, né? Não é, com certeza não é uma empresa sólida, e aí essa pesquisa colabora para a gente ter uma expectativa mais otimista em relação ao nosso próprio público, né, os investidores, que realmente percebe do risco, né, percebe que mesmo com picos de valorização, é uma empresa muito arriscada, que é melhor ficar de fora. E em relação à Oi, né, bom, o noticiário já mostra também que a Oi está num processo super tumultuado de recuperação judicial, né, com muitos problemas para conseguir conduzir a aprovação do seu plano de recuperação, e acredito que seja isso que os investidores estão observando. Exatamente. Esse próprio termo, né, recuperação judicial, já deveria ser fato de fuga de investidores em relação a essa companhia. Vai muito na mesma linha do que a gente comentou sobre JBS. Isso é ótimo, que também teve bastante votos, porque mostra que o investidor está mais consciente. A gente percebe que o brasileiro, nos últimos 10 anos, ele começou a ter uma procura melhor e maior em relação à educação financeira, educação de investimentos. Esse próprio evento, que já está com um grande número de inscritos, mostra que o brasileiro está saindo da zona de conforto, de ficar na poupança, de ficar em produtos ruins, capitalização, previdência privada com taxas de carregamento elevadas, buscando títulos de renda fixa mais rentáveis, buscando aí uma educação de investimento para buscar risco, mas risco mitigado, risco controlado, né, entendendo o que está fazendo. Então a gente percebe que sim, no Brasil está tendo aí uma corrente de eventos, de mais livros, de personalidades que falam do assunto, que está tendo seguidores, que quando eu era jovem, no primeiro ano de economia, 20 anos atrás, a gente via que o brasileiro não queria saber de finanças pessoais, não queria entender melhor de investimento, confiava no gerente, né? E aí acabava algumas oportunidades sendo até enganado, com produtos que não eram bons para eles, era bom para a instituição. Lógico, também tem todas as instituições boas, tem gerentes bons que passam boas recomendações, mas o que eu estou querendo tocar no fato, que antigamente o brasileiro era um pouco refém, e hoje ele quer ser dono do próprio dinheiro, ele quer buscar esse conhecimento, né? Ele quer mudar um pouco o jogo sobre isso. Tá, e a CCR, por que ela foi colocada como uma ação, né, por que vocês colocaram entre as opções de ações que os investidores não comprariam, e por que ela recebeu assim esses votos? Ela também tem um pouco de risco aí de lava-jato, risco de algumas denúncias, risco, né, boatos, e ela tem movimentos um pouco mais voláteis, agressivos, então não é uma ação que eu considero tão tranquila como um Itaú, por exemplo. E a Gol? A Gol é um setor super complicado, né? Historicamente as companhias têm grandes dificuldades, fica muito preso ao risco câmbio, risco também de taxa de ocupação, risco de acidente aéreo, riscos bem elevados aí num setor que faz com que investir em ações de companhia aérea sempre é bem perigoso. E para encerrar, Leandro, passa para a gente o serviço do evento que vocês vão realizar aqui em Porto Alegre essa semana. Bom, o Invest Show é um evento na linha do antigo Expo Money, de levar conteúdo, levar educação financeira de investimentos. Será no Sheraton, dia 23, quinta-feira. É totalmente gratuito. Ainda tem vagas para inscrições, vai ter que garantir a vaga antes. Palestras de várias personalidades, palestrantes. Por exemplo, a Kelly Possebon, do Mulher Capital, da empresa Pro Capital. Ela é de gaúcha, ela tem seguido aí o evento por todas as capitais, e ela fala de finanças comportamentais, com um assunto tão importante, porque o investidor, ele mesmo
que se sabota, uma autossabotagem que muitos não percebem. Então essa palestra sensacional da Kelly Possebon, tem o Pedro Paulo, economista do Banco Central e do Boletim Focus também, ele participa das reuniões do Banco Central. Eu vou falar de investimentos em geral, tem também um painel de finanças pessoais. A partir das 18h30 no Sheraton, lá no Moinhos, Padre Chagas, vai até umas 10 da noite, tem um coquetel de interação, networking, boas palestras, um ótimo evento com muito conteúdo, totalmente imparcial, que tem o apoio da Nova Futura Investimentos, que é no site da Nova Futura que o investidor faz a inscrição, mas ele vai poder ir tranquilo, que ele vai ter um evento totalmente sem viés, totalmente de conteúdo, que todos saem muito contentes e a gente vai demorar para voltar, porque a gente percorre todas as capitais do Brasil com essa bela iniciativa para falar de renda fixa, para falar de bolsa, finanças pessoais, finanças comportamentais. Tá certo então, Leandro. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Até logo.